Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Que Deus abençoe você nesse dia. Eu gostaria de compartilhar contigo um pequeno texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18. O texto diz assim: E mais uma vez se verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias nos chama o povo de Deus daquela época para o arrependimento. O povo havia esfriado espiritualmente. O povo pós-exílio babilônico, o povo é tomado por um esfriamento espiritual. Aquele fogo, aquele fervor, depois de reconstruir os muros, depois de fazer várias coisas e ver o agir sobrenatural de Deus, o povo acaba esfriando. O povo acaba se tornando apenas religioso. O povo se mistura com o mundo e com o pecado. E Malaquias então chama aquele povo ao arrependimento, falando que o povo deveria mudar, que os líderes religiosos deveriam mudar, que o povo de Deus deveria mudar. E esse texto nos é tão precioso nos dias de hoje, quando muitas pessoas também tendem a um esfriamento espiritual, onde as pessoas também vivem de superficialidade, de religiosidade, se vestem como crentes, professam a sua fé como evangélica, mas enquanto isso não vivem exatamente de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos chama para sermos sal e luz nessa terra. A palavra de Deus nos diz que devemos orar por aqueles que nos odeiam, que devemos abençoar aqueles que nos maldizem, que devemos estender a mão àqueles que têm fome e têm sede. Mas a Igreja de Jesus Cristo, as pessoas que se dizem ser da Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje, têm vivido apenas uma religiosidade superficial. As pessoas não fazem diferença nenhuma no mundo. As pessoas praguejam as pessoas falam mal das pessoas. As pessoas não têm um comportamento que impacte a sociedade e as pessoas que estão em volta dela. Esse livro de Malaquias chega a dizer que os crentes daquela época invejavam aqueles que prosperavam. Mas Deus chama o povo ao arrependimento. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. É tempo de arrependimento, queridos. É tempo de nós mostrarmos ao mundo a luz de Jesus. É tempo de mostrarmos ao mundo que somos a diferença. É tempo de mostrarmos ao mundo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, também através das nossas atitudes. Que venhamos a bendizer todos aqueles que nos maldizem. Que venhamos oferecer a outra face para aqueles que nos batem de um lado. Que venhamos dar a nossa túnica àquele que pede a capa. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus, requer de mim e de você que sejamos diferentes de tudo aquilo que o mundo conhece, de tudo aquilo que o mundo vive. Nós não nos metemos em coisas desse mundo. Nós vivemos as coisas do alto, as coisas de Deus. E chegará o tempo, e tomara que já chegou, em que Deus possa olhar para mim e para você e dizer: existe a diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Que Deus abençoe você. E que você seja sal e luz nessa terra. Que você seja diferente. E que você faça a diferença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você.